O Reizinho Autista. Capítulo 9. Prevenção de comportamentos inadequados. Certa vez, me lembrei de algo que aconteceu quando ainda era pequena. Cheguei na casa de uma amiga da minha mãe que tinha filhas da mesma idade que eu. Na época, eu tinha uma boneca de que gostava muito e a levava para todos os lugares. Tímida para fazer amizades, não me aproximei das meninas e nem elas de mim. De repente, vi as duas disputando a minha boneca, cada uma puxando de um lado, e fiquei sem reação. Minha vontade era de correr até elas, gritar e pegar a boneca com força. Fiquei realmente apavorada. Porém, precisei respirar fundo e elaborar um plano. Se eu puxasse a boneca também, provavelmente a quebraria. Eu não podia gritar com as meninas, afinal, não estava na minha casa. Então, fui até elas e tentei explicar que a boneca era minha e que elas iam quebrá-la se continuassem cada uma puxando para um lado, mas que poderíamos brincar todas juntas. As meninas se acalmaram e foram buscar outros acessórios, e então brincamos uma tarde inteira. Provavelmente, quando você era criança, já vivenciou alguma experiência semelhante a essa. Algo que desagrada você por completo. Mas você precisa agir com calma e pensar antes de fazer alguma coisa. Essas situações vão se modificando à medida que crescemos. Vamos adquirindo habilidades para lidar com situações diversas. Imagine agora você indo para um compromisso importante, já atrasado e se deparando com um trânsito gigantesco. Claro que nesse momento a raiva se faz presente de diversas formas. Só que agora, que é mais velho, você também sabe que de nada adianta ficar ali chorando ou reclamando por estar atrasado. Você tenta pensar em alguma solução para se livrar do trânsito, mudando o trajeto no GPS ou ligando e informando que não conseguirá chegar a tempo por causa do trânsito. Em todas essas situações, conseguimos criar novos caminhos para solucionar os problemas. Mesmo quando nossa primeira reação é um comportamento impulsivo, aprendemos com as situações e criamos o que chamamos de flexibilidade mental para resolver problemas do nosso dia a dia. As crianças com autismo podem ter maior dificuldade para compreender as regras sociais, para expressar seus pensamentos e sentimentos. Isso porque têm dificuldade em flexibilidade mental e comunicação social, que podem aparecer em sintomas com pouco contato visual, atraso na fala e na compreensão do que falam com elas, dificuldade em iniciar e manter uma interação ou conversa com os colegas e familiares, aparente indiferença com as pessoas próximas, dificuldade de se colocar no lugar de outras pessoas, dificuldade em entender sutilezas das interações e abstração, dificuldade em negociar situações. Entendem as falas no sentido literal, de forma concreta. Para crianças com autismo, situações como as descritas anteriormente são extremamente difíceis, ocasionando comportamentos inadequados e que podem se agravar à medida que crescem, caso não recebam estímulos adequados. Para lidar com uma situação corriqueira, de disputa de brinquedos, por exemplo, é necessário fazer uso de diversas áreas cognitivas, tais como funções executivas para planejar a estratégia de ação, linguagem para negociar e explicar seus sentimentos, entre outras. Enquanto essas habilidades ainda não estão presentes no repertório da criança, elas podem fazer uso de estratégias pouco elaboradas, como gritos, birras ou agressão, por exemplo. Como podemos ajudar as crianças com TEA a se organizarem melhor, entenderem essas situações e não se desorganizarem a ponto de reagir com comportamentos disruptivos? A primeira coisa que devemos tentar fazer sempre é prevenir a ocorrência de comportamentos inadequados. Entender o funcionamento do autismo é importante para pensar em algumas estratégias que podem ser úteis para isso. Além disso, nos próximos capítulos veremos como eliminar comportamentos inadequados que já existem e como instalar comportamentos funcionais. Técnicas de prevenção de desorganizações.
Rotinas com figuras. Crianças com autismo podem ter dificuldade de entender o ambiente e realizar leituras dos sinais sociais. Muitas vezes se desorganizam por não compreenderem o que acontecerá. A criação de um quadro de rotina do dia é uma técnica muito eficiente que pode ajudar as crianças a se organizarem. Nós, adultos, falamos o tempo todo sobre aonde vamos, combinamos o que fazer no dia, como será o dia seguinte, o final de semana. Porém, na maioria das vezes, essas informações não são compartilhadas com as crianças. Simplesmente as conduzimos ao que nós decidimos. Imagine se seu parceiro fizesse isso com você. Decidir sozinho e lhe conduzir ao que ele acha que deve, sem conversar com você antes. Isso provavelmente causaria angústia, pois você também já planejou algo e deseja que se realize conforme planejou. As crianças com autismo também fazem um planejamento na cabecinha delas. No entanto, o dia a dia não acontece da forma que ela imaginou. Isso pode desorganizar a criança, gerando comportamentos disruptivos intensos, como forma de obtenção do que deseja ou mesmo de demonstração de sua frustração diante do ocorrido. Mostrar para a criança o que acontecerá a ajuda a entender e a aceitar as atividades. As dicas visuais facilitam a compreensão e a interpretação delas. Vejamos um caso. Os pais de Arthur, que está com 5 anos, nos trouxeram a queixa de que ele não gostava de obedecer. A cada ordem dada, uma batalha se instala para que Arthur cumpra as regras. Arthur, apesar de muito esperto, apresenta uma inflexibilidade mental bem significativa, dificuldade quando não tem previsibilidade do que vai acontecer e poucos recursos para planejamento. Para iniciar a intervenção, nossa equipe foi à casa da criança para observar a rotina e nos deparamos com dificuldade de organização de toda a família. Arthur nunca sabia o horário do banho, da atividade ou de quando finalmente assistiria à TV de que tanto gostava. Percebemos que o que desencadeava tais comportamentos era a angústia pela imprevisibilidade do seu dia a dia. Decidimos instaurar para Arthur um quadro de rotina. Assim que acordava, Arthur, junto com sua mãe, organizava seu dia e assim já sabia o seu horário do banho, da alimentação e do amado desenho. Sabendo o momento e se organizando para as atividades, os comportamentos de birra desapareceram, pois agora ele entendia o que aconteceria no dia e assim sua ansiedade baixou. Quando havia alguma mudança na rotina, sua mãe o levava até o quadro e explicava o que mudou e por quê. Arthur aceitava, pois sabia quais seriam os próximos passos. Exemplo de quadro de rotina: ir à natação, ir ao supermercado, visitar a vovó, voltar para casa. Usar uma programação visual mostrando as etapas do dia. Podemos também providenciar fotos das atividades da rotina dentro de casa e montar o planejamento com a criança todos os dias. Quando as atividades terminarem, tirar do quadro para ela ver a passagem dos acontecimentos e se programar para a próxima etapa. Vestir as roupas íntimas, vestir a camisa, vestir a bermuda, calçar o sapato. Usar uma programação visual mostrando as etapas do dia. Antecipar o que vai acontecer. Como mencionamos anteriormente, nós, adultos, falamos o tempo todo sobre aonde vamos, combinamos o que fazer no dia, como será o dia seguinte, o final de semana. Quando o dia a dia não acontece da forma como a criança imaginou, podem ocorrer comportamentos disruptivos intensos. Mostrar para a criança o que acontecerá a ajuda a entender e a aceitar as atividades, principalmente quando houver mudanças na rotina, mesmo as mais simples, por exemplo, a visita semestral ao dentista. Normalmente, os pais deixam para dizer na última hora, adiando um possível desagrado ao filho e pegando de surpresa, o que torna as coisas piores. As dicas visuais facilitam a compreensão e sua interpretação. Sempre explique para as crianças o que será feito. Abaixe-se na altura dela e faça uso de figuras
para ela associar ao que está sendo falado. Essas antecipações também podem ser feitas por meio de um apoio visual concreto. Por exemplo, mostrar a toalha para indicar que é a hora do banho. Reduzir a estimulação ambiental. Tenha um espaço em casa sem os estímulos sensoriais que incomodam, para onde seu filho possa ir quando houver desregulação por excesso de estímulos. Um lugar calmo, tranquilo e seguro. Um espaço no qual a criança possa se acalmar e se regular. Crianças dentro do espectro do autismo podem apresentar desorganização por questões sensoriais. Pode ser por estímulos ambientais como barulhos, luzes ou excesso de estímulos visuais. Assim, ela aprende a se acalmar de forma saudável, evitando a ocorrência de comportamentos inadequados. Um exemplo de bom uso deste local é quando a mãe necessita secar o cabelo e a criança se sente perturbada pelo barulho sem identificar o motivo. Muitas crianças se incomodam com a situação, sendo este um bom momento para redirecionar para um ambiente mais calmo. Fora de casa, podemos ter dificuldade de encontrar estes ambientes tranquilos. Uma dica para a resolução deste problema são os fones de ouvido com isolamento acústico. Na série Atypical, o personagem principal tem autismo e faz uso desse recurso quando está no ônibus e em festas, pois o barulho o perturba muito. Deixar claro o que a criança deve fazer. Muitas vezes falamos para a criança o que ela não pode fazer e ficamos martelando na sua cabecinha todos os comportamentos inadequados que ela emite. Ao agir assim, perdemos a oportunidade de oferecer recursos para que ela substitua esses comportamentos por algo adequado. Um exemplo simples é uma criança tendo que esperar em uma fila por horas. Na maior parte do tempo, dizemos o que ela não pode fazer. Não pode correr, não pode sair de perto, tem de parar de chorar, não pode ficar reclamando. Mas o que ela pode e deve fazer? Quase nunca nos referimos aos comportamentos esperados que elas devem emitir, como: você precisa ficar parada aqui, perto da mamãe ou do papai, de mãos dadas. Ou podemos também prevenir e nos antecipar ao que vai acontecer, deixando disponíveis oportunidades adequadas para a criança. Você pode levar um livro para ela ler, uma revista para pintar, um jogo para brincar enquanto esperam. Nas crianças com desenvolvimento atípico, cometemos os mesmos erros. A maior parte do tempo, falamos o que não podem fazer e esquecemos de deixar claro o que exatamente se espera dela naquele momento. Geralmente, usamos a frase: você precisa se comportar. Mas o que exatamente significa isso? Aqui, novamente, a estratégia de uso de imagens e figuras pode servir para deixar claro o que esperamos e auxiliar a compreensão da criança. Tenha sempre em mãos um banco de imagens, pode ser no celular mesmo, que ajude a explicar para a criança o que está acontecendo quando ela demonstra angústia. Como já vimos, as imagens podem ajudar muito. Com essas figuras, podemos mostrar para a criança o que vai acontecer e quais os comportamentos apropriados para a ocasião. Vamos ilustrar um caso no qual obtivemos muito sucesso com essa técnica. Afonso, um menino muito esperto de 4 anos, apresentava muita dificuldade em ambientes públicos. A queixa principal era que ele não sabia se comportar em restaurantes e shoppings. A criança ficava muito agitada, falava muito alto e não conseguia ficar sentada, correndo de um lado para o outro. Depois de um tempo, ele começava a chorar e logo seus pais tinham que ir embora. Fomos investigar e descobrimos que Afonso não sabia o que fazer nesses lugares. Ele não entendia porque tinha que ficar esperando, nem o tempo que demorava. Não sabia o que fazer para esperar de uma forma adequada. Descobrindo isso, orientamos a família a preparar um banco de imagens que pudesse usar de suporte e, assim, orientar Afonso nesses momentos. Quando saíam com ele, passaram a apresentar-lhe o que ele deveria fazer, como ficar sentado e comer, que depois viria a sobremesa de que ele tanto gostava e que depois que todos comessem, iriam embora. Uma figura plastificada indicando sentar
era levado aos restaurantes e colocado na cadeira. Afonso entendeu o que deveria fazer naqueles momentos e passou a se comportar melhor. Histórias sociais. Histórias sociais são descrições curtas e simples, criadas com a intenção de ajudar a criança a entender uma atividade ou situação particular, junto com comportamentos que são esperados nesse cenário. O objetivo é ensinar comportamentos adequados, baseados em regras sociais, com pistas físicas e explicações verbais. É um recurso muito utilizado com crianças do espectro. Ameniza a ansiedade, ajuda em situações problema e possibilita a construção de novos repertórios comportamentais junto com a criança. As histórias sociais podem ser simples e diretas. Por exemplo, quando fico bravo, não posso bater. Colocar um desenho simbolizando cada cena. Podem também ser complexas, ensinando comportamentos alternativos para crianças mais velhas. Veja um exemplo de história social mais elaborada. João, de 5 anos, apresentava inflexibilidade mental acentuada e dificuldade para abstrair conceitos interpessoais. A maior parte do tempo, ele não conseguia fazer a leitura dos sentimentos referidos do outro, a partir dos comportamentos apresentados. A queixa principal da família era que João constantemente era desagradável com as pessoas, impulsivo e mal educado. Na realidade, o que acontecia com João era uma dificuldade de manejo social. Ele não tinha maldade, apenas não conseguia analisar com clareza o que seus comportamentos ocasionavam, mesmo com os pais explicando e colocando de castigo. Diante da dificuldade apresentada, trabalhamos através das histórias sociais, em princípio, o que aconteceu. A família trazia o acontecimento e, por meio de desenhos, resgatando os fatos diretamente com o paciente, construíamos a história original. Nesse momento, eram discutidos o objetivo para tal comportamento e a respectiva consequência. Posteriormente, usamos a história social para criar possibilidades de estratégias de manejo, comportamentos alternativos, trabalhando o planejamento de suas ações, a leitura social e empatia para que ele obtivesse o que desejava de forma adequada. Sempre fazendo uso de imagens, fotos ou desenhos, foram trabalhadas as variáveis de comportamentos possíveis para um desfecho diferente. Uma vez, João queria o brinquedo que estava com um colega. Simplesmente puxou da mão do companheiro, que começou a chorar e passou a se afastar todas as vezes que João chegava perto. Nesse episódio, foi criada a seguinte história social. O que aconteceu? Antecedente. Estava brincando com um colega e queria o carrinho. Desenho da cena. Comportamento. Puxou o carrinho da mão do colega. Desenho da cena. Consequência. O colega chorou e ficou triste. Não quis mais brincar. E João ficou chateado porque queria brincar mais com o colega. Os pais ficaram tristes com a situação. Desenhos das situações. Como poderia ser? Antecedente. Estava brincando com o colega e queria o carrinho. Comportamento. Peço emprestado para o amigo. O amigo pode não querer emprestar. Desenho da cena. Tento fazer uma troca pelo meu brinquedo. O amigo pode não trocar. Desenho da cena. Chamo um adulto que possa me ajudar na negociação. Desenho da cena. Consequências. Peço emprestado para o amigo. João e o amigo ficam felizes. Continuam a se divertir. Desenhos. Tento fazer uma troca pelo meu brinquedo. Trocamos os brinquedos e a brincadeira continua muito divertida. Desenhos. Chamo alguém que possa me ajudar na negociação. Papai, mamãe me ajudam e eu não preciso puxar o carrinho da mão do meu colega. Desenhos. Painel de antes e depois. Um recurso simples, mas muito funcional. Pode ser feito em uma folha de sulfite dividida no meio. De um lado, escrever antes e do outro, depois. Colocar uma foto ou desenho do que a criança precisa fazer no momento em que você está pedindo e outra foto ou imagem do que ela ganhará depois que fizer. É muito útil quando a criança precisa fazer tarefas, por exemplo.
Ela sabe que poderá ganhar seus brinquedos prediletos depois. Isso dá previsibilidade a ela. Assim, saberá que depois que o brinquedo é retirado, voltará quando ela fizer o que foi combinado. Uso de cronômetro. Sempre que uma criança está envolvida em algo de que gosta muito, já sabemos que haverá protesto para parar. Muitas vezes deixamos a criança aproveitar até o último segundo e a retiramos apenas quando precisamos muito, quando temos que ir embora do local, por exemplo. O rompimento abrupto pode angustiar a criança. Uma estratégia útil para esses momentos é fazer uso de um cronômetro, de preferência, um em que a criança visualize a passagem do tempo. Existem alguns aplicativos que deixam coloridos os segundos que passam, e assim a criança tem controle de quanto tempo ainda resta. É importante manter o combinado de interromper toda vez que o cronômetro tocar. Aproximações sucessivas para situações difíceis. Júlia tem muita dificuldade em deixar as crianças ou mesmo as terapeutas brincarem com seus brinquedos prediletos. Costuma deixar que mexam em alguns itens para os quais ela não liga, mas não deixa mexer em suas bonequinhas. Quando a terapeuta tenta pegar uma delas, Júlia grita e espalha todos os brinquedos. Em situações como essas, se fizermos o que a criança tem mais dificuldade, perderemos o vínculo de confiança com ela e o seu prazer de estar conosco. Provavelmente ela fugirá de situações que envolvam brincar com a terapeuta novamente. Uma alternativa é tentar ao longo das semanas fazer aproximações sucessivas, bem devagar, ao que ela tem dificuldade. Um dia, tocamos rapidamente na sua bonequinha. No outro, tocamos e mexemos no cabelo. No outro, associamos um dos nossos brinquedos à participação da boneca e assim por diante. Isso quebrará a rigidez de uma forma tolerável para a criança. Tabela de pontos. Trata-se de uma tabela com comportamentos-alvo específicos que precisamos ensinar às crianças. Os comportamentos precisam ser claros, tais como arrumar a cama toda manhã, guardar os brinquedos quando a mãe pedir, ajudar a colocar a mesa para o jantar. Cada vez que a criança cumprir a meta, ganhará um ponto. Podem ser usados adesivos de carros, estrelinhas, rosto feliz ou qualquer outro item de interesse da criança. Toda vez que a criança juntar 10 pontos, por exemplo, eles poderão ser trocados por um prêmio. Sugerimos prêmios sociais, como um passeio em família a um lugar escolhido pela criança, por exemplo. A tabela precisa ser utilizada todas as vezes que os comportamentos-alvo estiverem presentes. Deixe em um lugar visível, na altura da criança. Pode ser no armário do quarto ou na geladeira. Contrato. Crianças opositoras costumam questionar e mudar os combinados, modificando as regras a seu favor. Os pais podem ficar confusos e ora ceder, ora manter-se firmes. A consistência nas regras e na manutenção dos combinados é extremamente importante para a organização da criança. Uma técnica eficiente costuma ser produzir contratos por escrito para ambos, pais e filhos. As regras ficam claras para todos manterem, cobrar e serem cobrados. É importante ser claro sobre qual comportamento exatamente a criança precisa melhorar. Frases amplas, tais como ser mais educado com os pais, envolvem muitos comportamentos. Seja específico, não chutar a porta do quarto, não gritar com a mãe. Diminuir o divertimento. Diminuir o nível de divertimento é ir aos poucos deixando menos legal a atividade que a criança está executando. Podemos fazer isso guardando uma peça do brinquedo e diminuindo nossa empolgação enquanto falamos e brincamos com ela. Essa necessidade é muito constante em duas situações. Quando estamos praticando atividades cansativas, como ficar jogando a criança para cima, por exemplo, a criança quer mais, mas falta fôlego. Ao invés de interromper a atividade abruptamente, podemos ir diminuindo a nossa empolgação ao falar, diminuir o quanto a jogamos para cima
e deixar a atividade sem graça aos poucos. Isso diminuirá a frustração da criança quando a brincadeira parar. Quando a criança precisa guardar os brinquedos e parar uma atividade que a motiva, podemos usar os recursos descritos nas técnicas anteriormente e também começar a guardar algumas peças do jogo com as quais está brincando, guardar peças-chave para a brincadeira, cantar uma música de guardar. Dessa forma, a criança vai gradualmente perdendo um intenso interesse naquela atividade, facilitando a transição entre atividades ou para uma tarefa. E se, mesmo fazendo uso desses recursos, a criança se desorganizar? Manter a criança em segurança. A segurança deve ser nossa principal preocupação durante uma crise. As crianças podem perder o controle emocional e físico rapidamente, e muitas vezes não têm noção dos perigos e se colocam em risco. Se você não conseguir prevenir ou redirecionar a criança, leve-a para um local seguro e remova quaisquer perigos do ambiente. Se a criança apresenta comportamentos que trazem riscos para si mesma ou para os outros, é importante buscar ajuda comportamental especializada. Se você tentou antecipar ou negociar logo no início da crise e mesmo assim a criança entrou em uma crise, vamos precisar conhecer um pouco das técnicas comportamentais existentes que têm comprovação científica e que ajudam muito no manejo de comportamentos inadequados. Algumas serão explicadas no próximo capítulo. Ajude este canal a crescer. Inscreva-se, curta e compartilhe o vídeo.